galera, está começando mais um bate-rebate do Diário dos Esportes e hoje eu estou com ele, Alfredo Sampaio. Seja bem-vindo, Alfredo. Ô, Carol, obrigado pelo convite. É um prazer enorme bater esse papo com você sobre futebol, para todos os nossos ouvintes aí. Conversar sobre futebol é sempre muito bom. Obrigado pelo convite. Verdade, verdade. Alfredo que começou jogando no América, né, com 15 anos, onde seu pai era diretor de esportes, e depois teve uma longa carreira, jogou fora, jogou no Marrocos, jogou na Venezuela, jogou bola em todos os lugares aí, e hoje ele é treinador. Então a gente vai começar com aquela perguntinha básica. Conta pra gente aí, o que te incentivou a gostar de esporte? Eu acho que foi a sequência familiar, né? Porque meu pai, ele jogou futebol também. Meu pai era empresário na vida dele, mas antes ele já havia jogado futebol. Ele se tornou dirigente depois de alguns clubes também. Meus irmãos também praticaram futebol de salão na época e o de campo. Então, acho que foi meio que uma sequência, assim, né? Desde menino, então, ali na escolinha. Então, foi a sequência ali do dia a dia do esporte dentro de casa que me levou a seguir. A gente ficou sabendo que o senhor começou no futsal, né? E depois passou para o campo. O que te fez, que te motivou a fazer essa mudança? Eu acho que também é um caminho natural, né? Na época era o futebol de salão, não é o futsal de hoje. E o futebol de salão, ele sempre, assim como o futsal de hoje, ele tem no meu modo de ver, ele tem uma importância muito grande na iniciação esportiva do menino que vai jogar futebol, que opta em jogar futebol. Eu sempre acho que as crianças devem começar a praticar futebol pelo futebol de salão, para depois, com 13, 14 anos, seguir para o campo. Então, foi mais ou menos essa minha trajetória. Eu comecei no salão. Seguiu o fluxo, né? Me destaquei no Fluminense, fui para a seleção, aí as oportunidades no campo começaram a surgir e eu fiquei depois em ficar só no campo. Entendi. Pelo seu pai ser diretor do América, o senhor sofreu alguma represária por ele estar lá como diretor e você ter entrado? Sofreu algum tipo de preconceito? Não, porque foi muito rápido. Foi assim que eu entrei, ele praticamente já não estava mais e o meu pai sempre foi uma pessoa assim que não se metia. Ele só soube que eu ia para o clube através de outras pessoas, não foi nem por mim, porque eu fiz tudo do meu jeito ali, sem querer que tivesse uma influência dele ou dos meus irmãos. Então, ele nem ia ver os jogos, quando ia era só para me chamar atenção, assim, atenção no bom sentido, né, de algumas coisas, para seriedade, para levar com seriedade, enfim, então não houve nenhum problema maior, não. Você era zagueiro, certo, Alfredo? Eu comecei jogando de lateral direito, né, e depois o tempo foi passando, você vai ficando um pouco mais pesado, digamos assim, e aí eu fui passando para a zaga. O senhor recebia também muitas críticas? O senhor era um jogador tipo Felipe Melo? Ou era um cara mais suave ali? Ou era um Júnior Baiano? Como é que era mais ou menos o senhor ali na retranca? Na realidade, eu sempre fui um jogador mais de força, né? E fui um jogador assim como a grande maioria, né? Eu não fui um jogador ícone, né? Um grande jogador como os que tem, como já havia já na minha época. Então, fui um jogador como a grande maioria. E era um jogador muito de força, como diz o Zico, uma vez brincando com ele, uns trabalham e outros jogam, né? Então, eu trabalhava e os craques jogavam. Então, era um jogador mais de força, assim. Você teve experiência também no futebol lá de fora e teve experiência aqui no futebol brasileiro. Qual é a grande diferença entre esses dois? Eu sempre falei que quando o atleta brasileiro vai para o exterior, tem muito essa coisa, né? Que ele vai aprender a jogar, que ele vai para um outro mercado. De fato, ele acaba encontrando um futebol mais organizado, né? Um futebol um pouco mais profissional. Na minha época tinha também muitas falhas ainda, mesmo sendo fora, mas o que de fato o atleta brasileiro aprende quando vai para o exterior é ser profissional. Aí esse eu acho que é o grande aprendizado, porque não existe muito esse paternalismo que tem aqui nos clubes, muito passada de mão na cabeça. Então lá você realmente tem que ser profissional, se dedicar integralmente, senão você acaba não tendo espaço e tendo até seu contrato rescindido.
Como que o senhor vê a diferença dos jogadores de hoje para a época que você jogava? Ah, eu sempre brinco, os jogadores na minha época eram jogadores de verdade, assim, né? Não que os de hoje não sejam de verdade, mas Entendo, entendo. eram jogadores com muito talento, muita qualidade, né? Hoje, com a evolução da preparação física, da fisiologia, da própria fisioterapia em termos de recuperação, o futebol hoje tem muitos atletas que não têm tanta qualidade, mas conseguem se sobressair pela força física, né? E acaba o campo também acabou sendo padronizado em 105 por 68, então diminuiu muito os campos. Então nós temos um esporte num campo menor, com os atletas com muito mais força, muito mais velocidade, muito mais capacidade física. Então isso às vezes inibe um pouco, inibe não, acaba se sobrepondo um pouco à qualidade técnica que havia de sobra antigamente e que hoje eu percebo que não é tão abundante assim como era antigamente. Conta pra gente qual foi a sua maior experiência como jogador. Pode ser aqui, lá fora. Qual foi a maior experiência? Eu aqui, na realidade, eu joguei muito em clubes menores, né? Uhum. E lá fora eu tive a oportunidade de jogar em Portugal, fui campeão lá, nacional. Quando eu estive na Venezuela, eu joguei uma Copa Libertadores, aquela que o Que Flamengo foi campeão, isso? aquela que o Flamengo foi campeão em 81. Eu Uhum. joguei aquela Libertadores. A Venezuela não era um país, como até hoje não é um país de ponta no futebol, mas naquela época, diferentemente do Sim. que é hoje, era um país muito rico por causa do petróleo. E então ir para a Venezuela financeiramente era muito bom. Como eu falei, como esporte não era tanto, porque não era um país de ponta, mas financeiramente era muito bom. E eu tive a oportunidade de ir e jogar Libertadores, foi muito legal, foi uma experiência muito legal. Então, assim, foram experiências. Quando eu joguei na África, eu fiquei um ano e pouco na África, foi uma experiência incrível, porque a gente conhece o continente estudar da televisão, né, de filme. Então, Uhum. quando você está lá vivendo lá, é que você vê de perto assim como é de fato o continente, as coisas que acontecem. E uma coisa interessante a falar, eu desde aquela época, eu joguei lá em 83, se eu não me engano, 84, não me recordo bem agora. Desde aquela época eu falava que o continente africano, se tivesse o poder financeiro que o mundo árabe tem, por exemplo, seria imbatível, porque o africano tem muito bons jogadores no continente, muito rico de qualidade técnica, os jogadores africanos. Só que vivem num país, a maioria, miséria, tem suas dificuldades, tanto que muitos acabam despontando quando vão para os países europeus, né? Você vê quanto Sim. africano tem espalhado aí pelos clubes. Então, foi uma experiência muito única também, foi bem gratificante. Depois o senhor voltou e um pouquinho depois resolveu se aposentar. Essa aposentadoria, ela já estava planejada ou foi algo que foi meio que forçado? Eu já estava meio cansado dessa coisa, porque vinha para o Brasil, meu mercado era um mercado de clubes menores, médio, que Uhum. ficava dependendo de espaço, e aí eu ia para o exterior, conseguia jogar, ganhar um dinheiro, né? Era dólar, o dólar na época era bom ainda, não era do jeito, né? Tá aqui. Então, assim, valia a pena. Mas eu já vinha planejando, porque eu estava longe do meu filho e não queria mais estar longe do meu filho. Aquilo ali foi decisivo para mim. Então, quando eu saí do Chipre, né, em 89, se eu não me engano, ou 88, eu resolvi voltar para o Brasil e parar. E depois eu ainda fui de novo aos Estados Unidos. Acabei jogando mais um período nos Estados Unidos, mas aí foi muito rápido e eu já tinha ficado um período no Brasil, tinha ficado com meu filho, mas enfim, o que pesou mesmo foi eu querer ficar perto do meu filho. O que te levou a ser técnico? Eu acho que um pouco da sequência também, né? Nas vezes que eu vim ao Brasil, eu fazia faculdade de educação física, era tudo pingado, né? Porque eu ficava um pouquinho, embora voltar, fazia um pouquinho, então já estava no futebol há muitos anos, então acho que era a sequência natural ali era eu seguir. Tive sorte também, porque assim que eu parei de jogar no São Cristóvão, que foi
um clube também onde eu iniciei. Logo no ano que eu parei, imediatamente eu virei treinador do juvenil e no ano seguinte eu já fui para os juniores, depois fui para o profissional, conseguimos ser campeão e ir para a primeira, e aí as coisas funcionaram de forma normal, uma sequência boa, e eu aproveitei a oportunidade, não estava muito planejado começar ali não, mas ela surgiu e eu consegui agarrar a oportunidade. No São Cristóvão, o senhor descobriu ninguém mais, ninguém menos, né, do que o Ronaldo Fenômeno. Como é que foi essa experiência de encontrar alguém assim tão ímpar, né, como ele? O Ronaldo foi levado para o São Cristóvão do futsal, né, futebol de salão, pelo Alírio, era um diretor de futebol que havia no São Cristóvão na época e que também mexia com futebol de salão. Só que assim que ele chegou, houve um torneio que jogou o infantil, né, e o juvenil, que era o treinador. E nesse torneio infantil eu o vi jogando e ele fez 5 gols no jogo. E aí aquilo me chamou a atenção e a partir dali eu comecei a requerer ele para a minha categoria. Então ele foi comigo com os juniores, depois ele foi comigo ele foi para o juvenil, depois foi para os juniores, depois foi para o profissional também. Só que quando chegou no profissional ele foi convocado para a seleção sub-15, eu acho, sub-17, não me recordo, e acabou não jogando. Então, na realidade, eu tive a oportunidade de treiná-lo por bastante tempo e a grande participação minha, assim, talvez na mudança da vida dele, foi também porque eu indiquei ele para os empresários que vieram a ser os empresários dele. Claro que isso faz toda a diferença. Não, foi positivo, porque os caras ajudaram muito a ele, de fato. Foram caras corretos com ele. E no início ali da carreira dele, aquilo ali foi fundamental. Então, assim, é legal como treinador você ter na sua história uma passagem com um jogador que foi ícone do futebol mundial, né? E na despedida dele foi bem legal quando ele se despediu do Corinthians. Eu estava no estúdio da ESPN participando de um programa e ao vivo. E aí quando entrou o link lá, né, da despedida, todo mundo transferiu e paralisou a entrevista comigo e entrou direto. E lá ele falou. Ele soube que eu estava no estúdio e ele falou que eu fui o primeiro treinador que acreditou nele, né? Porque quando eu indiquei para o profissional e quando eu trazia ele comigo para as divisões superiores, era uma demonstração de confiança. Então, foi bem legal isso e é bom lembrar que teve um jogador desse na minha história, né? Pois é. E conta para a gente também como foi a experiência de ser auxiliar do Romário no Vasco. Naquilo ali, na realidade, aquilo foi mais, como a gente diz, uma jogada ensaiada, né? Eu era o treinador do Avaí. Eu tinha feito um estadual muito bom pelo Madureira na época, e o Eurico Miranda tinha conversado comigo que ele falou, vou te trazer para o Vasco. Em algum momento eu vou te trazer para o Vasco. Eu falei, tá bom. E aí eu fui para o Avaí, em Santa Catarina, fiz um campeonato muito bom lá também, no Brasileiro, e aí recebi o convite para ele para vir. O que acontecia ali é que o Romário estava suspenso e ele não poderia jogar. Estava suspenso por causa do negócio do cabelo, do doping, uma coisa assim. E o Eurico, na época, tinha uma preocupação muito grande do Romário fazer o jogo de despedida dele pelo Flamengo, não pelo Vasco. E aí ele conversou comigo, vocês dois vão ficar, você é o treinador, você vai estar junto com o Romário vai, para ele não sair daqui, ele vai continuar como treinador junto com você, e logo que ele sair, você segue sozinho. Eu, no primeiro momento, achei meio estranho assim, mas até relutei, falei, não, acho que eu não quero isso não. Mas aí o próprio Romário conversou comigo, alguns amigos, o próprio Eurico também, oportunidade e tal, enfim, acabei ficando e foi legal, foi tranquilo trabalhar com ele. Entendi. Falando um pouco de treinador, hoje em dia o Campeonato Brasileiro meio que mudou um pouco a regra de demissão de treinadores, né? Porque a maioria não consegue firmar um trabalho, não consegue ver a evolução do jogador, porque o brasileiro ele gosta de ser imediatista no que diz respeito a resultados, né? O que o senhor acha dessa nova regra que só pode haver 2 demissões ao decorrer do campeonato? Eu acho boa, até porque eu participei dela direto, né? Liguei muito por isso.
porque nós, em 2013, nós fundamos uma Federação Brasileira de Treinadores de Futebol, né? Mancini, Wagner Mancini, eu, Dorival Júnior, o Caio Júnior, falecido Caio Júnior, grande amigo, Felipão, enfim, nos reunimos e fundamos uma federação e o objetivo era exatamente criar algumas regras que pudesse ajudar melhor o treinador em sua carreira. E uma delas era essa, era limitar o número de transferências, porque a gente entende que a demissão, ela não vai, a gente não pode impedir a demissão, porque é uma relação de trabalho, pode demitir a qualquer momento. Sim. Mas você tendo uma limitação de transferências de treinadores, né? Você pelo menos inibe, vai fazer com que os clubes pensem 2 vezes, 3 vezes antes de banalizar do jeito que estava, né? Contrata hoje, manda embora amanhã, daqui a pouco manda outro, traz outro, enfim. Era um cenário totalmente ruim, não só para o treinador, no meu modo de ver também para o clube, porque o clube vai criando um passivo grande de financeiro, né? Porque tem clubes que pagam 4, 5 treinadores ao mesmo tempo. Então, era uma forma não só de inibir um pouco isso, melhorar o tempo de trabalho dos treinadores e também, de certa forma, ajudar o clube, né? Porque interrompe um pouco essa novas ações que toda hora entravam, novas dívidas. Então, eu achei bom. Né? Por um lado, nesse aspecto é bom, por outro é ruim, porque também limita um pouco o mercado, né? Nem todo mundo acaba... o espaço acaba ficando menor, mas... Fica menos rotativo, né? Exatamente, mas foi positivo. Entendi. Como a gente está falando sobre assuntos atuais, vou entrar aqui e falar com o senhor sobre a Copa América. A gente, como torcedor, a gente, óbvio, torce pelo Brasil, mas com uma visão técnica, o senhor acha que o Brasil merecia vencer ou o futebol que a Argentina apresentou foi mais merecedora de vencer a Copa América? Eu acho que nenhuma das seleções. Eu acho que essa Copa América ela foi sem sal, foi sem graça, foi sem propósito, no meu modo de ver. Houve tanta polêmica, né, de fazer a Copa América ou não fazer a Copa América, que a Argentina não quis, a Colômbia não quis, o Brasil quis. Assim, eu acho que a Copa América, eu falei isso lá atrás, em 2020, eu acho que a Copa América ela não deveria ter acontecido por uma simples razão. Devido à pandemia, o calendário ficou todo mexido, né? Então, o calendário de 2001, de 2020, ele ficou todo capenga. Ele está sendo ajustado em 2021 para 2022 voltar à normalidade. Então, não fazia sentido ter uma Copa América, já que a gente estava tendo a eliminatória também, que são os mesmos jogos. Então, assim, eu vou te confessar, eu não vi jogo nenhum da Copa América. Não tive o mínimo interesse em ver. Não por isso, porque realmente não estava me encantando, não tinha glamour. Em paralelo, ainda estava tendo a Euro, que realmente eram bons jogos. Ótimo jogos. Ainda teve uma concorrência pesada. Então, assim, eu acho que o troféu não deveria ir para ninguém. Deveria ter ficado guardado na Conmebol. E esperar o ano que vem, né? Era, mas lógico, não fez sentido essa Copa agora começa a jogar as eliminatórias os mesmos jogos. O pior foi o pessoal querer argumentar da pandemia. Isso aqui foi, eu acho, pior ainda. Quer dizer, um argumento de oportunidade, né? Enfim, a sua pergunta eu acho que deveria dar empate e ninguém levar o troféu. Já que você tocou no assunto da Euro, tivemos belíssimos jogos e no final, no confronto final, a gente teve um embate que é um jogo de retranca mais pesado, que é a Itália, e um jogo que é totalmente acelerado, totalmente correria para frente, que foi a Inglaterra. Então, foi um embate bem opostos. O que o senhor achou dessa final da Euro? Eu gostei, como estava gostando também da França. A França estava fazendo bons jogos, eu gostei da equipe da França. E a própria Bélgica, que saiu antes, estava bem apresentando um bom futebol. E essa final, assim, foi legal ver a Inglaterra, é legal ver a Inglaterra com outro tipo de jogo, né? Porque a Inglaterra, já de um tempo para cá, mas a Inglaterra antigamente era aquele jogo de ligação direta, um jogo pesado, né? Um jogo trabalhado. Você não vê inglês fintando, né? Hoje eles têm lá deve ser ganha até bater o pênalti.
Você vê alguns ingleses, mesmo sendo imigrantes, já pintando, e isso é legal para o futebol. Uhum. Então, achei que foi bem legal. Teve um momento que a Inglaterra esteve bem, depois a Itália melhorou no segundo, acho que ela dominou o jogo, e na prorrogação, acho que a Inglaterra voltou a ter um domínio maior. Então, foi uma disputa legal, só acho que a cruel é o pênalti, né? Porque quem perde, É, realmente, perder a decisão em pênalti marca bastante. E sendo aqueles meninos lá que bateram, então foi muito ruim. Mas foi legal ver a Itália de novo voltando a ganhar título, né? É uma tradição mesmo que foi um jogo deles, um jogo mais de marcação, mas é legal ver esses países campeões do mundo voltar a disputar. como técnico, Ah, qual é a sua visão do cenário do futebol brasileiro hoje? eu acho que o futebol brasileiro ele tem que voltar um pouco às suas origens. Eu acho que prestigiar mais os nossos treinadores, acreditar mais no trabalho de longo prazo. O futebol na nossa base está muito perdido, no meu modo de ver. Os jogadores chegam no profissional com muito que eu chamo de efeito de fabricação. Eu acho que a gente tinha que zerar tudo e recomeçar de novo. Naturalmente, existe toda uma evolução tática, toda uma evolução física de velocidade do jogo, mas o jogo ficou sem graça, ficou muito tático, né? O pessoal joga para não perder, né? Para tentar ganhar do mínimo, sem a preocupação do espetáculo um pouco. E a gente até entende também, isso tem um pouco de romantismo, pode ter um pouco de romantismo nisso, mas o futebol hoje virou um grande negócio, né? Movimenta muito dinheiro. Então, as vitórias é que levam a toda essa movimentação. Então, existe todo um contexto envolvido que eu acho que dentro do campo ele acaba influenciando, né? Tem um jogo mais leve, um jogo mais solto. Existe ainda uma inquietação dos dirigentes no sentido de fazer um trabalho a longo prazo. Você vê que hoje mandaram o Marcelo Cabo embora do Vasco. Então, assim, Verdade. é ruim isso. Então, acho que a gente tá meio perdido, sabe? A gente fica naquela história de ter muita qualidade, mas não tem muita organização, muita administração. Isso influencia dentro do campo, no meu modo de ver. Eu tenho certeza que qualquer um tivesse a chance de trabalhar, sabendo que ia trabalhar por um prazo maior, ia botar o time para jogar com muito mais leveza, muito mais. Não ia deixar de fazer nada que está sendo feito. Todo mundo marca na linha baixa, todo mundo faz duas marcações. Tudo isso a gente já vê que é uma evolução e é o que está acontecendo, mas eu acho que ia ter mais plástica, ia ter mais um jogo um pouco mais bonito, sabe? Está faltando isso, no meu modo de ver. Faltando beleza, futebol arte, né? É, Pelo qual o Brasil é um pouco conhecido, né, lá fora. Deixa eu te perguntar, hoje você trabalha como técnico do Madureira, quais são os seus projetos dentro do Madureira como técnico? na verdade, eu, eu já trabalhei no Madureira em duas oportunidades, né? E duas passagens muito legais. A gente conseguiu ir para a final do Campeonato Carioca, como campeão da Taça Rio, enfim, minhas passagens lá foram sempre bem legais. Uhum. E eu fui convidado no meio do Campeonato Carioca pelo presidente a voltar para o clube. Eu não estava esperando isso, não estava previsto. E voltei, a gente fez um Campeonato Carioca bom, e ele, como estava na Série D, fez uma proposta para eu ficar, para a gente montar uma equipe nova, porque não ia ter muitos recursos para contratação, voltada para disputar uma competição a nível nacional, que é muito mais difícil, dando oportunidade aos garotos mais novos, mesclando com alguns mais veteranos, digamos assim, mais jogados, visando não só o campeonato esse ano, mas já visando o ano que vem, o campeonato estadual. Então, meus planos ali, nesse primeiro momento, é tentar a classificação dessa primeira fase e tentar levar a equipe para a Série C do Brasileiro. Não é uma tarefa fácil, mas a gente está caminhando bem. E o trabalho está muito prazeroso, está muito bom de se realizar, porque o ambiente é bom, tudo está fluindo muito bem. Então, a gente tem hoje agora a Série B, que nós estamos buscando a classificação. Nós temos daqui a pouco a Copa Rio, que começa aqui no Rio de Janeiro, onde
você tem uma classificação, pode classificar para a Copa do Brasil do ano que vem e para a própria Série D também. E, na sequência, já em janeiro, o Campeonato Carioca. Então, o projeto é esse, é um clube que eu me sinto bem. Eu, de fato, evito sair do Rio de Janeiro, eu praticamente não saio. Sempre tem convites, tem possibilidades, mas eu gosto de trabalhar aqui. No Madureira eu me sinto muito bem, estou em casa e tomara que dê tudo certo. Quais dicas você dá para quem quer seguir a carreira de jogador? Primeiro, saber que a carreira não é fácil. Segundo, chamar todos os pais e conversar com os pais para dizer que para ter paciência com seus filhos, porque hoje é uma coisa de maluco que está acontecendo, né? O pai de jogador está igual mãe de Miss, né? Os caras querem porque querem que o filho jogue. Então, é entender que é uma carreira que é um cone, eu sempre digo que é um cone ao contrário. Muitos entram e poucos saem. E se você não estiver preparado, você pode até ter capacidade, pode ter até qualidade, mas você vai viver um momento de frustração, porque não é uma caminhada simples. Hoje você tem que ser literalmente profissional, e quando eu digo profissional, é se preparar, se cuidar, ser um atleta de futebol. Não dá mais para ser jogador de futebol, tem que ser atleta de futebol. E ter muita noção que a tua conduta dentro e fora de campo é que vai determinar se você vai caminhar ou não. Tirando os ícones, né, que eles erram e acertam tanto fora e dentro de campo, a grande maioria vai ter que batalhar muito, e para batalhar muito tem que estar muito, muito, muito focado e muito consciente do que vem pela frente, porque é uma carreira assim que é meio canto da sereia, né? Todo mundo quer jogar futebol, todo mundo... Verdade. Aí o cara fica ali com 20 anos, 25, 30, 35 e acha que ainda vai ficar milionário. Então, tem que ter muito cuidado. É muito legal viver do futebol, é muito legal, mas é cheio de armadilhas no meio do caminho. Se você não estiver preparado, não tiver essa consciência, você vai se decepcionar e lá no futuro, quando estiver mais velho, você vai pagar a conta. Então, assim, os caras têm que saber disso e tem que, acima de tudo, não largar a vida paralela dos estudos, porque a maioria larga os estudos e aposta tudo na carreira. E nem sempre a grande maioria não vai conseguir chegar. E isso que está me assustando hoje é que eu estou vendo isso já desde os 11 anos ali. Meu filho joga hoje, com 11 anos, ele joga futsal, eu vou ver às vezes, eu fico estarrecido com a postura das pessoas, dos pais, dos torcedores e tal, enfim. Isso me assusta porque tem meninos perdendo a etapa da vida, né, queimando etapas da vida infantil, já com o sonho de jogar futebol que você não sabe nem se vai chegar. Então, é muito legal, volto a falar, viver do futebol, jogar futebol, mas é cheio de armadilha e você tem que estar preparado para elas. E quais as dicas você dá para quem quer se tornar treinador de futebol? Sabe que eu estou preparando uma palestra, escrevi sobre isso hoje, eu vou dar uma palestra essa semana. Peguei no ponto certo agora, hein? Entre várias coisas que eu vou falar, é o seguinte: futebol hoje, ele virou um negócio milionário. Apesar de estar todo mundo falido, os clubes têm muito dinheiro envolvido. Então, quando você entra num clube hoje, você não entra só num clube, você entra num negócio. Você está ingressando num negócio. E para isso você tem que estar muito, muito bem preparado para desempenhar a sua função. Então, se você quer ser treinador, você tem que estar muito bem preparado, você tem que saber administrar pessoas, fazer gestão de pessoas, porque você trabalha numa comissão que você, no dia a dia, você tem, às vezes, 60 pessoas em volta de você, todas interligadas, porque, na verdade, é o trabalho do campo, é o resultado do campo que vai fazer com que qualquer negócio ande. É o resultado, são os gols, são as vitórias e os títulos que vai fazer com que aquele negócio realmente prospere. E quem é que faz o negócio andar? É você, dentro do campo, dando treino, e os atletas. Então, ali é a locomotiva que puxa todos os vagões. Então, você tem que estar preparado, não só tecnicamente, conhecer bem a questão de treinamento, a parte tática, mas saber lidar muito bem com as pessoas, porque é muita gente envolvida, muitos departamentos interligados. O número de pessoas trabalhando hoje no futebol é muito grande. E uma coisa que me preocupa é que
o teu desempenho como treinador depende muito do rendimento dessas pessoas também. E o que me preocupa é que muitas dessas pessoas, tem muito isso no futebol, as pessoas viram alguma coisa, elas não se preparam para ser alguma coisa. Então, isso me preocupa, você vê muito isso em clubes menores. O cara que é amigo, você está fazendo o quê? Nada? Tá bom, então vem ser meu supervisor, vem ser meu diretor, vem ser meu treinador de goleiro, enfim. Então, isso tudo tem uma influência muito grande lá na ponta final, que é o resultado do campo. Então, quem quer ser treinador, estuda bastante, se prepara bastante, pratique bastante. Acho que deve seguir uma sequência, pegar a base, pegar uma equipe de base, pegar depois uma equipe maior de base, até chegar no profissional, fazer um estágio, procurar fazer estágio, procurar ser um auxiliar técnico. Para quando você for realmente comandar a sua equipe, você já está mais encorpado, mais seguro. Então, é uma questão de preparação. Tem que estar muito bem preparado, que você entra num negócio hoje, você não entra mais só num clube. Se o Alfredo Sampaio pudesse definir toda a sua carreira, englobando ser jogador e treinador, como que você definiria em uma palavra? Realizado, feliz. Eu curti tudo que eu fiz, Deus me deu as oportunidades e eu poderia... Tem muita gente que conseguiu e tem muito mais pessoas também que conseguiram menos. Então, eu tive o privilégio de jogar, conhecer o mundo, o privilégio de comandar, hoje ainda está em atividade. Então, para mim é uma realização, é uma honra, é um prazer ter vivido até agora do futebol. Seu Alfredo, deixa um recadinho para a galera que acompanha o Diário dos Esportes aqui, deixa um alô para a gente, fala aí, dá o seu recadinho, pode falar. Pessoal, acompanha aí o Diário do Esporte, porque a gente precisa de muitos programas como esse, muitas matérias como essa, que fale do futebol. O futebol é o nosso esporte número 1. Ele está meio tumultuado, de fato, mas ele é encantador e é bom ter pessoas sérias, pessoas competentes atrás das câmeras, atrás dos microfones, falando sobre futebol. E você é uma delas, Carol. Então, que todos meu Deus! Que você ter essa tua iniciativa do programa e a tua equipe, naturalmente, é bem legal isso, porque é a essência, não tem, digamos assim, o vício de alguns segmentos mais importantes, digamos assim. Então, é importante, parabéns e que todos prestigiem aí o trabalho de vocês. Alfredo, foi um prazer enorme fazer essa entrevista com você. Aqui a galera do Diário dos Esportes deseja bastante vitórias para vocês aí no Madureira e muito sucesso na sua carreira como treinador, viu? Valeu, obrigado pelo convite e sempre precisar, só marcar. Vamos conversar quantas vezes houver necessidade, tá bom? Obrigado mesmo. Bom. Um abraço a todos. Obrigada. É isso aí, galera do Diário dos Esportes. Hoje vocês acompanharam a entrevista com o técnico Alfredo Sampaio, que hoje é técnico do Madureira. Então, se vocês quiserem acompanhar mais entrevistas como essa, pode acompanhar a gente aqui, já se inscreve no canal, já compartilha, já manda para toda a família. É isso, galera. Um beijo para vocês. Tchau, tchau. Até a próxima.